noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Corrente do Bem, do Lar Francisco de Assis. Paz e bem para todos, que todos possam sentir as vibrações do Lar Francisco de Assis. Para quem já foi ao Lar Francisco, sintam-se no salão, olhando para o tal, sentindo as energias da casa. Para quem não foi ainda, sintam essas vibrações, permitam-se receber as vibrações da nossa casa. Porque quando estamos sintonizados no bem, no amor, quando temos a intenção de estarmos juntos, não há barreiras físicas que nos impeçam de fazer essa conexão. E enquanto não estamos juntos presencialmente no Lar Francisco, estamos aqui unidos nessa corrente de amor, de paz, de harmonia, de luz. O objetivo dessa corrente é que possamos estar juntos, nos fortalecendo, fortalecendo o ambiente dos nossos lares, fortalecendo os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque nesse momento que estamos passando de pandemia, de desafios, quantas vezes nos desarmonizamos e abrimos espaço para interferências que não são desejáveis, nos desarmonizando, nos trazendo ansiedade, inquietação, medos, angústias. Então, a nossa proposta é que, nesse momento, possamos estar aqui unidos, formando uma grande corrente de amor. E que, nesse momento, possamos colocar todos aqueles que temos em nossas intenções, aqueles que estão passando por momentos de dificuldades, aqueles que sabemos que estão vivenciando situações de angústia, de depressão, de sofrimento, de dificuldades materiais, emocionais, de toda ordem. Então, vamos nos unir e que cada um que esteja aqui nessa noite possa ser um representante da sua família, de todos aqueles que tiverem em suas intenções. Nessa noite, vamos receber aqui, mais uma vez, o nosso companheiro Carlos Assis, que já esteve aqui na Corrente do Bem, que já esteve muitas vezes no Lar Francisco, sempre nos trazendo contribuições muito significativas. Então, Carlos, seja muito bem-vindo mais uma vez na Corrente do Bem do Lar Francisco de Assis. Daqui a pouco, depois da prece, eu vou pedir a você para desbloquear o seu microfone, a sua câmera e, mais uma vez, nos brindar com as suas palavras. Hoje o Carlos vai trazer um tema importante para a nossa reflexão, que é o desenvolvimento pessoal, uma proposta de individuação. Então, mais uma oportunidade, né, de refletirmos sobre nós e aproveitarmos esse momento de tantos desafios para nos trabalharmos nessa transformação pessoal. Então, nessa noite, a gente quer pedir mais uma vez aos corações solidários que possam estar conosco, buscando ajudar a casa nesse momento, onde a casa está precisando de contribuições para esse retorno do Pão de Francisco. Nós retornamos ao trabalho, graças a Deus, né? Estávamos sentindo muita falta desse trabalho, e agora, num momento muito importante de parceria com a paróquia de Santo Antônio. Então, é um trabalho muito bonito, né? Onde as barreiras são quebradas, são vencidas, porque quem cria barreiras em relação às questões religiosas somos nós, porque Jesus só pregou o amor, e o amor, o bem, quando fazemos, nos torna
juntos, porque somos irmãos, irmãos de caminhada, irmãos em Cristo, e a nossa proposta é que possamos colocar esse amor em movimento. Então, hoje vamos aqui também colocar esse amor em movimento. Então, quem puder contribuir com alguma quantia, pode ser qualquer quantia, contribua. Quando o Lar Francisco estava aberto, e a gente recolhia os itens, né? Quem podia dar 1 quilo de batata, um pacotinho de feijão, o que pudesse, era bem-vindo. Mas como não podemos estar juntos, né, fisicamente, agora a gente só pode receber os itens, né, através das doações de vocês, para que a gente possa providenciar a compra, e quem está preparando o alimento são voluntários da paróquia de Santo Antônio. E o Lar Francisco está responsável pela distribuição nas noites de sexta-feira. Então, agradecemos aos corações solidários e contamos com a ajuda de todos vocês para manter esse lindo trabalho de amor. Então, lembrando também e avisando a quem está vindo pela primeira vez, que a gente sempre pede para trazer para o nosso encontro uma garrafinha com água, para que seja colocado ao seu lado, porque no momento da prece final, a espiritualidade que se encontra ao seu lado, que já se encontra por entre nós, trabalhará nessas águas, magnetizando e transformando naquele remédio que você necessita nesse momento utilizar para o seu equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para que possamos, então, chamar o nosso querido companheiro Carlos Assis. Então, convido a todos que, nesse momento, nos unamos em prece para começarmos a nos harmonizar, para que, dessa forma, possamos receber tudo aquilo que foi preparado pela espiritualidade para cada um de nós nessa noite. Deus, nosso Pai de misericórdia, de amor, de bondade, que possamos sentir a sua divina presença em todas as coisas, porque sabemos que estás sempre ao nosso lado, que possamos sentir a presença do nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, a nos amparar, a nos intuir, a iluminar essa nossa caminhada. Que possamos sentir a presença da nossa Mãe espiritual e sua falange, a nossa Mãe Maria, a trazer serenidade e amor para os nossos corações. Que possamos sentir a presença de Francisco de Assis, nos trazendo paz, harmonia, reforçando a nossa fé. Que possamos seguir o seu exemplo e estarmos tão próximos de Jesus. E de joelhos em espírito, Pai, te pedimos a tua permissão para iniciarmos mais uma palestra da noite de quarta-feira da Corrente do Bem. Que o nosso irmão, o Carlos Assis, possa ser bastante intuído e iluminado pelos companheiros espirituais, que ele seja um grande instrumento de Francisco de Assis, para que nessa noite as suas palavras possam nos trazer importantes reflexões, possam nos tocar profundamente. Te pedimos, Pai,
que todas as vibrações dessa corrente possam chegar a tantos corações em sofrimento, a tantos que nesse momento se encontram adoecidos, seja por doenças de toda ordem, seja pelo Covid, mas que essas vibrações alcancem esses irmãos, trazendo conforto, reforçando a sua fé, trazendo confiança, trazendo serenidade para o enfrentamento de tantos desafios. Te pedimos também por todos aqueles irmãos que já partiram para o plano espiritual, que eles possam receber com serenidade essa nova etapa da sua trajetória. Que essas vibrações cheguem também aos profissionais de saúde, administradores, todos aqueles que se encontram frente a frente nessa luta de enfrentamento do Covid-19. Te pedimos pelos profissionais que nos auxiliam, trazendo itens que necessitamos em nossas residências, enquanto não conseguimos sair de casa. Que essa paz, esse amor, essas vibrações dessa corrente alcancem a esses corações. Que essa noite, Pai, seja uma noite de luz, de paz, de harmonia, e que possamos sairmos daqui melhores do que chegamos. Que a Tua paz nos envolva, que o Teu amor pulse em cada um de nós. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Então, nesse momento, eu convido ao Carlos a desbloquear o seu microfone, a sua câmera e nos brindar com as suas palavras. Carlos, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu não sei se o Carlos está aqui, tá? Seja muito bem-vindo mais uma vez e que você seja bastante iluminado, que Jesus e Francisco de Assis te abençoe, paz e bem. Boa noite a todos. Obrigado, Ângela, pelo seu carinho, a Cris, ao Vitor, a todos dessa equipe aí do Lar Francisco de Assis. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E para que a gente possa, né, sempre somar com todos. Eu sempre lembro, e não vou deixar de lembrar nunca, né, do nosso querido amigo George, e por tudo aquilo que ele representou para o lar e para mim, pessoalmente, um grande amigo, e não é porque ele está hoje no mundo espiritual de que ele deixou de ser amigo. Então, que ele possa continuar sempre aí nesse lindo trabalho do lar, nessa seara de Jesus, e possa receber o meu abraço, o abraço de todos aí do lar, com certeza. O nosso tema de hoje é um tema extremamente profundo e que tem alguns espíritas que não falam sobre ele, porque não é um tema explícito dentro das obras básicas espíritas. É com a nossa psicoterapeuta espiritual, Joana de Ângeles, que nós temos esse grande conhecimento. Desenvolvimento pessoal, uma proposta de individuação. E Joana de Ângeles, para quem não sabe, ela só começou a trazer para nós essas informações do curso espiritual sobre os grandes terapeutas de todos os tempos, os grandes filósofos, os grandes cientistas, e a partir desse aprendizado, ela começou a escrever para nós a série psicológica. Quando ela fala de desenvolvimento pessoal, ela está falando justamente da única obrigação que o espírita possui, que é a reforma íntima,
E amanhã eu vou estar fazendo aí um trabalho no meu Facebook, para quem quiser acompanhar, que é sobre a terapia da reforma íntima. Amanhã pelo Facebook, pelo meu Facebook, às 10 horas da manhã. Gratuito. E a Joana de Ângeles, ela traz esse desenvolvimento pessoal, esse grande desenvolvimento da pessoa, baseado, fundamentado nesse grande instrumento que nós espíritas possuímos, reforma íntima. Nós não temos outra obrigação a não ser reformar o nosso pensamento, reformar o nosso sentimento, reformar a nossa atitude. Esse é o grande convite. E ela fala que é uma proposta de individuação. Ela está bebendo desse conhecimento junguiano, né, de Jung, para que a gente possa, de fato, insetar no nosso dia a dia reforma íntima. Desenvolvimento, ampliação, desculpem, né? Desenvolvimento, ampliação, progresso, aumento de qualidade. Só que o desenvolvimento pessoal, da sua individualidade, do seu espírito, de uma grande proposta socrática de conhecer-se para se transformar. De uma grande proposta também de Carl Roger, no livro Tornar-se Pessoa, conhecer-se para se transformar. A evolução que nós fazemos do inconsciente para o consciente. Tornar tudo consciente no nosso ser. Você pode ter um orgulho inconsciente, você pode ter um ciúme inconsciente, você pode ter uma inveja inconsciente, você pode ter uma mágoa inconsciente. Então, tornar tudo isso consciente, para que você possa, de fato, conhecer para transformar. Tem muito espírita que, lendo a obra da nossa querida Joana de Ângeles, toma susto. E aí pergunta, o que é isso? Individuação. É a proposta de Carl Gustav Jung para o mundo, de atingirmos a singularidade psíquica. Viver a sua individualidade, viver o seu eu profundo, colocar em prática a sua missão aqui na Terra, lembrando que todos nós temos uma missão. Uns vão ter aquela missão pequenina, outros mediana, outros aquela missão que alcança a multidão. Mas tudo é missão. É o desenvolvimento da personalidade individual. Se tornar ela mesma, se tornar aquilo que é. Dissolver as máscaras, seria bom, né, se a gente só usasse, né, no baile de carnaval, mas então dissolver as máscaras que nós muitas das vezes criamos, colocamos na nossa cara, camuflamos o nosso comportamento. Tornar o ser homogêneo, uma só substância. Você é um ser único, uma individualidade, um filho de Deus. Não tem clone, não tem cópia de você. Mas quantas vezes Joana nos fala, na sua série psicológica, que nós vivemos aquele efeito emocional, aquele fenômeno emocional de homens espelhos. Começamos a imitar uma pessoa. Divaldo Pereira Franco tem vários, né, sósias, né, pessoas que o imitam,
né? Pessoas extremamente infelizes consigo mesmas que ficam imitando Divaldo, né? Então, isso é muito doentio e nós precisamos, né, revisar isso. Eu me lembro, já vai para mais de 13 anos, que uma espírita chegou no meu consultório e ela vivendo uma grave depressão, uma crônica depressão. Só que era uma depressão bem mesmo, vamos dizer assim, né, personalizada. Ela era gêmea, né? Tinha uma irmã, e essa irmã, extremamente rica, né? Sempre muito arrumada, cabelo feito, né? E muito bonita. E essa, então, cliente minha, né, que estava ali começando a ser cliente, tem uma vida, né, vamos dizer assim, de classe média, baixa, né? E ela tudo aquilo que ela então queria na vida era ser a irmã dela. Então, ela tinha inveja da irmã e ela procurava imitar a irmã em tudo. Só que chegou num ponto que ela não tinha mais dinheiro e tudo aquilo que a sua irmã comprava, ela também comprava. Então, ela foi criando dívidas no cartão de crédito, ela foi tirando empréstimo e ela chegou num ponto de furtar a bolsa de seus colegas de trabalho para ela imitar a irmã. Uma depressão muito crônica, frustração, inveja. Não vale a pena. Então, nós precisamos viver a nossa própria individualidade. Precisamos viver a nossa própria vida e não querer ser a outra pessoa ou querer ter a vida da outra pessoa. Ou seja, o sentimento de inveja. Dói despregar-se daquilo que sempre acreditamos. Crescer dói, né? Crescer é algo maravilhoso e é o que mais os espíritos eles nos convidam. Os benfeitores espirituais eles nos convidam o tempo todo ao crescimento. Mas crescer dói. Dói despregar-se daquilo que a gente sempre acreditou. E quantos conceitos nossos que já caíram por terra? Muitas das vezes é um pensamento mágico, ou uma grande fantasia, milagres, né? O médium que vai me curar, o espírito que vai me curar. Todas essas ilusões ficaram para trás para quem é espírita. Nós é que nos curamos, nós é que melhoramos, nós é que crescemos com o apoio dos espíritos. O apoio é sempre necessário, mas não tem milagre, não tem porção mágica pronta, né, para a gente tomar, para a gente usar e se curar. Principalmente em relação a nós mesmos. Criamos mentiras no nosso mundo íntimo, criamos mentiras sobre a nossa própria pessoa e hoje precisamos descartar tudo isso que foi criado. E Jung, então, ele dizia, sou eu próprio, uma questão colocada ao mundo e devo fornecer a minha resposta. Respostas que nós estamos dando ao mundo. Que resposta que nós estamos dando dia após dia nessa encarnação atual? Caso contrário, diz ele, estarei reduzido à resposta que o mundo me der. Eu não quero ficar nas mãos do mundo, nas mãos do outro. Eu preciso gerenciar a minha própria vida. Allan Kardec nos diz no Livro dos Espíritos que nós somos construtores das nossas próprias caminhadas, que nós somos construtores da nossa própria caminhada, que tudo depende de nós.
individuação é um projeto para viver conscientemente. Às vezes eu falo pelas casas espíritas que muita gente não gosta. Às vezes você está ouvindo uma palestra, assistindo, e daqui a pouco te dá sono. Não adianta ficar pregado ali na cadeira, dormir, né? E você não vai assimilar nada. É importante que você se levante, que você lave o seu rosto, que você beba uma água, que você já traga, né, com você uma balinha, para que você possa se manter ali consciente, assimilando aquele ensinamento. Não adianta você estar pensando na conta que vai pagar amanhã, não adianta você ficar com sono, você dormir. Precisamos estar conscientes da nossa vida, do que pensamos, do que sentimos, das nossas atitudes. Então, se agora estamos aqui participando de uma palestra, eu preciso estar assimilando, ouvindo esse ensinamento. Trabalhar o ego e os seus mecanismos de defesa. O que mais fazemos no ego? O ego é a nossa personalidade atual, envolve nome, sobrenome, família, se está casado, se não está, se tem filhos, se não, trabalho, religião, não é isso? Tudo isso é o ego. Não dá para a gente matar o ego. Mas o corpo físico, o meu continua sem Herbalife, e mais o nosso lado sombra, que são os lados rejeitados da alma. Então, muitas das vezes eu sei que eu tenho orgulho, mas eu não quero perceber ou eu não percebo. Muitas das vezes eu tenho a caridade em mim, mas eu não percebo ou eu não quero perceber. Essa é a sombra. Só que o ego utiliza mecanismos também de defesa. Então, quantas vezes você nega, quantas vezes você reprime, quantas vezes você foge, por aí vai. Você vai se defendendo. É preciso melhorar esse ego. É preciso reformar esse ego. Reforma íntima para o ego. Afinar ele ao self. O self é a individualidade. É o espírito com as suas conquistas, com as suas virtudes já ajustadas, voltadas para a prática diária. O efeito sombra, como diz o Deepak Chopra, na nossa vida é muito forte. Imagina você não querer perceber o seu orgulho. O Emmanuel dizia, pelo Chico Xavier, que orgulho é um câncer. Se eu não percebo esse orgulho, ele já é um câncer. E ele pode gerar um câncer no corpo. Mecanismos de somatização. É preciso perceber o orgulho, aceitar que ele está em nós e trabalhar esse orgulho. Mesma coisa você ter uma grande potencialidade, você ter a inteligência e não querer perceber a inteligência e não querer utilizar. Isso vai gerar um problema lá na frente. Então, essa é a sombra que não queremos perceber ou que não percebemos. Temos um ânima em nós, genes femininos, sentimentos conscientemente aceitos. Temos o ânimos, os genes masculinos, capacidade de reflexão, autoconhecimento, percepção do nosso espírito. Jesus trabalha muito bem esses dois lados. E nós? O processo de individuação está aí. Tudo aquilo que está inconsciente, eu vou tornar consciente. Tornar consciente as minhas virtudes, as minhas potencialidades e colocá-las em prática.
tornar consciente as imperfeições e colocá-las para fora ou para serem dissolvidas. Jung diz, tal como sou, assim eu ajo. A atitude é fruto do meu espírito. A atitude é fruto do meu eu. E quantas vezes nós vemos uma atitude totalmente contrária à doutrina espírita, totalmente contrária ao Evangelho de Jesus? A questão 919 do livro dos Espíritos, que é a coluna vertebral da doutrina espírita, é muito feliz. Kardec foi muito feliz nessa pergunta. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é uma sonda que nós precisamos colocar dentro de nós para ter uma percepção melhor do nosso pensamento e do nosso sentimento, e da criação e dos projetos das nossas atitudes. Machado de Assis, na obra O Espelho, faz uma grande contribuição, ou traz uma grande contribuição para nós. Ele fala assim, apresenta a teoria de que o homem tem duas almas. Estranho isso, né? Uma que olha de dentro para fora. Outra que olha de fora para dentro. Como é que tem sido o seu ângulo preferido? Olhar para si mesmo, olhar para a vida, olhar para o próximo, olhar para as questões interiores de dentro para fora? Esse é o melhor caminho. Por aí vai. E não de fora para dentro. Que é muito superficial, que é muito materialista. Nós muitas das vezes mostramos uma vida de superfície. A preocupação que a bolsa seja da grife mais cara. Tem bolsa de 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais. Onde daria para matar a fome de não sei quantos companheiros. Resolver variados conflitos na Terra. A pessoa compra uma bolsa. Ah, mas ela tem dinheiro. Não importa se ela tem dinheiro. É consciência. Daqui a pouco essa bolsa já não vai mais servir. Daqui a pouco essa pessoa vai desencarnar. Para que uma bolsa nesse valor? Para que tomar um vinho de 15 mil reais? Mas muitos falam, mas o fulano trabalhou para isso. Ele tem dinheiro para gastar. Que ele gaste. Mas precisa ser assim? E aí a gente fica diante de uma profundidade que percebemos muito pouco em nós. Viver a vida de dentro para fora. Ter um olhar de dentro para fora. Vivemos muito mais na superfície. O filho tem que estar na melhor escola, tem que ir para a melhor faculdade, tem que ter o carro mais caro, não é isso? E vemos casamentos à base desse, então, perfil. Perfil materialista, consumidor, onde não existe amor, onde não existe carinho, onde não tem senso de família, e sim superfície. E sim o lado, vamos dizer assim, né? O lado supérfluo da vida. O lado mais cruel também. E a profundidade é quase que zero.
mesmo em nós espíritas. Então vamos buscar essa profundidade. Como dizia Jung, tudo na justa medida. Ninguém precisa morar na rua. Ninguém vai colocar a roupa mais gasta. Ah, hoje eu vou usar aquela roupa mais gasta, porque isso quer ser simples. Nada a ver. Mas nós precisamos de um equilíbrio. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Aí, com certeza deve ter alguém já se coçando. Por mais que o tema esteja falando de autoconhecimento, reforma íntima sobre a vida, eu quero mais, eu quero perceber como me ajuda, de fato, a ser melhor. E Jung aponta a crise da meia-idade. Essa crise da meia-idade, como dá em espírita, né? Vai dos 40 aos 60 anos. É o período problemático da vida, onde muitas vezes acontece a depressão da meia-idade. Agora colocam toda a culpa, né, no coronavírus. Claro que ele assolou muitas vidas. Claro que ele trouxe sofrimento. Mas ele também trouxe a oportunidade de resignação, resiliência, de nós percebermos o nível da nossa fé. Estamos em prova. Tem até espírita que diz que isso é uma expiação. E quantos criaram, nesse momento, uma depressão? Não é a depressão por causa do vírus, propriamente. É o que Jung dizia, é a depressão da meia-idade. A pessoa está com 40 anos, está com 45, está com 50, até 60 anos é a crise da meia-idade. Por um lado, é a chegada da velhice. Tem gente que não suporta esse nome, né? Chama de quarta idade, chama de melhor idade. Mas tem pessoas que não aceitam que você vai passando por fases, chega numa fase e, principalmente para o corpo, ela já é mais complicada. Às vezes também perturba a mente e vem a insegurança de nós estarmos nessa fase do qual começamos, muitas vezes, a perder algumas forças. Começamos a sentir mais a gravidade do nosso corpo físico. E não importa se você fez cirurgia, né? As mulheres, principalmente, eu coloquei silicone para subir, porque cai, né? Não adianta que cai. Então, é hora da gente amadurecer. É hora de crescer. Então, fazemos uma ponte com outro método que o nosso querido apóstolo Paulo criou, e do grego ele indicava metanoia. O que é a metanoia? É mudar a mentalidade. É o que está dizendo para nós o Jung. Sair do inconsciente para o consciente. Para gerenciar melhor a si mesmo, para gerenciar melhor a vida e estar diante das suas crenças. Tem crença que precisa ser modificada para ontem. Mudar essa mentalidade. Agora, o fato dessa criança, né, muito, né, aí numa maternidade, que ficou grávida,
né? Eu nem tomei muito conhecimento ainda, trabalhando muito, nem sei se é uma criança propriamente, ou se já é já uma jovem, mas o fato é que ela ficou grávida, né? Por causa dessa violência de que ela sofreu, sexual, e aí começa o drama, principalmente do espírita, né? Aborta, não aborta, como é que é isso? O aborto, ele nunca é indicado, né? Nenhum espírita vai poder, pela doutrina espírita, afirmar, vai lá e aborta, né? Isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. Pela própria lei do homem, ela tem essa possibilidade de praticar o aborto, porque ela sofreu a violência sexual. Mas é claro que esse aborto vão ter então, atenuante, tanto na lei dos homens, né, e tanto na lei de Deus. Mas nós, como espírita, não podemos afirmar, né, e indicar, não, vai lá e faz o aborto porque você sofreu a violência sexual. Então, muitas das vezes, é mudar a mentalidade, mudar a maneira de ver, mudar a forma de nós sentirmos o mundo. Isso que é muito necessário. E muitas das vezes vemos o espírita, né, muito preso a conceitos próprios, e esses conceitos próprios que ele vai colocando como, né, doutrina espírita. Doutrina espírita é uma só. Né? Então, se eu tenho um pensamento e eu quero manter, que eu tenho até o livre-arbítrio para isso, mas eu não posso colocar como então se fosse doutrina espírita. Né? Isso que é importante. Então, nós estamos hoje aqui tendo essa oportunidade de praticar esse desenvolvimento pessoal pela individuação. E como hoje a ciência moderna afirma que nós precisamos arriscar a felicidade, correr o risco para sermos felizes. Por mais que nós saibamos que nós estamos, né, vivendo de forma fatal o caminho para a felicidade verdadeira, nesse momento a gente se arrisca a ser feliz. E quantas pessoas que preferem ficar apegadas à infelicidade e não se arriscar na construção da sua própria felicidade? A individuação é o eixo da psicologia junguiana. É o ponto principal dessa psicologia. É a grande ferramenta de trabalho, tanto para o terapeuta, e é que ele indica, e também é que ele pratica com o seu cliente. E na doutrina espírita nós temos reforma íntima, que faz justamente esse caminho. Que nós precisamos cada vez mais investir em setar dia após dia. Porque o nosso querido Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 132, perguntou: qual é o grande objetivo da encarnação? Parece que ele estava querendo perguntar aos espíritos algo mais valioso ainda. Qual é o grande objetivo da vida? Por que nós estamos aqui? Estamos aqui para progredirmos. A grande meta da nossa vinda à Terra, a grande meta de viver é o progresso. Será que nós estamos progredindo? Estamos nos esforçando para tornar todas as imperfeições e vícios conscientes?
Estamos praticando esforços para tornar nossas virtudes, nossas habilidades conscientes. Cada um de nós precisa fazer isso. Esse é o verdadeiro espírita, é o verdadeiro cristão, é o filho de Deus. Como diz a psicoterapeuta espiritual Joana de Ângeles, é o ser lucigênito, aquele que é feito de luz. Quando eu vou buscando a minha individualidade, quando eu vou procurando ser eu mesmo, eu começo a me aproximar daquela promessa verdadeira de Jesus. Vocês poderão fazer muito mais do que eu fiz. Grandes espíritos não conseguiram fazer até hoje. E nós, quando que nós vamos fazer? Jesus afirmou isso, que todos nós poderíamos fazer muito mais do que ele fez. E não fazemos até hoje. Tornar-se você mesmo. Tornar-se mais inteiro, porque você é indivisível. Ser você, ser mais, ser autêntico, ser melhor. Essa é a proposta da individuação. Jung fala que, perante a existência humana, existe essa primeira fase do desenvolvimento e da formação do eu. A casa espírita poderia tirar mais tempo, ou um tempo, para trabalhar melhor isso. O desenvolvimento, a formação do eu na visão espírita. Eu tenho feito isso por algumas casas espíritas. Convido ao Lar Francisco de Assis a fazer também. Podemos fazer de forma online. Começar a trabalhar mais o nosso comportamento. Buscar mais a revista espírita, revista psicológica, para quem não sabe espírita. Trazer esse conhecimento do próprio Kardec e de alguns espíritos sobre o comportamento, sobre o desenvolvimento, a formação do eu. A segunda fase é a partir dos 40 anos. Crescimento que conduz o ser a um self integrado. É o crescimento espiritual do espírito. Superar os pontos fracos, desenvolver os pontos fortes. Isso é muito importante. Visando o autoencontro. Quantas vezes a Cris, quantas vezes a Ângela, o Vitor, o nosso querido George, ouviram no lar pessoas dizendo que estavam perdidas. E muitas das vezes a pessoa coloca sempre uma situação externa. Foi uma perda, foi um conflito, foi um problema. Na verdade, ela se perdeu dela mesma. Não promove o autoencontro. Está sempre marcando encontros com outras pessoas. Família, marido, namorada, amigo, filhos, conhecidos. Vamos marcar um autoencontro. Vamos marcar um encontro com nós mesmos. Esse é o convite da doutrina espírita, que é uma doutrina de autoencontro, uma doutrina de autoconhecimento.
Você marca esse encontro, marca o local, marca o dia, marca a hora. Espero que você cumpra esse encontro, que você vá se encontrar. E se você não chegar nesse encontro, que você ligue para você. Quantas vezes pode dar fora de área, pode dar caixa de mensagem, pode até cair numa ligação inexistente, ou pode dar ocupado. Muitas das vezes você está fugindo desse autoencontro. Você encontra com álcool, você encontra com crack, você encontra com o cigarro, você encontra com a obsessão, você encontra com o sexo extremamente desequilibrado, mas não tem o autoencontro. Você não se encontra. Então, que hoje você pare, você pense e veja que o que é mais importante é essa reforma íntima, esse desenvolvimento pessoal, é marcar para ontem esse autoencontro, superar os seus conflitos, muitos por causas em vidas passadas, outros aqui no presente. Outro dia estávamos em um grande debate espírita e uma companheira perguntou assim, por que espírita não faz terapia? E aí um disse que fazia, uma outra companheira também, e muitos ficaram mudos. Se tem preconceito, que fale. Muitos falam assim, eu não vou para terapia, que eu vou só falar. Eu não quero ser só ouvido. Isso é um tipo de terapia. Existem mais de 300 tipos, 300 linhas terapêuticas, 300 abordagens. Então, se você não gosta de uma, você pode ir para outra, você pode ir para uma outra. O que não pode é o espírito achar que tudo vai ser tratado na casa espírita, que tudo vai ser resolvido naquele âmbito espírita, e muitas das vezes está transcendendo, está indo além. A medicina está à nossa disposição também. Então é preciso buscar. É preciso ter mais ferramentas para que você possa criar as pontes necessárias para a sua transformação. É a individuação que Jung está demonstrando para nós, está também nos convidando para dar novos passos. Vou ver aqui o horário, eu fico perdidinho. Não consegui. Então, Jung vai indicando para nós esse caminho libertador e ele fala para nós trabalharmos o luminoso. É espiritual em nós. Muitas das vezes, estudando Joana de Ângeles, nós temos uma relação, algo parecido, do Cristo interno. Mas esse luminoso, ele também é muito individual. Nós vamos cada vez mais evoluindo e vamos criando também essa força pessoal, individual, espiritual. Mas seja o luminoso, seja o Cristo interno, é a força que está em nós. Que só nos cabe acessar pela prece, pelo relaxamento, pela meditação, pelo autoconhecimento, pela prática da caridade.
Esse é o convite. O André Luiz dizia, pela mediunidade de Chico Xavier, o espiritismo não é simples religião, iguais às demais. É um método de viver. E aqui a gente encontra o aspecto científico, o aspecto filosófico, o aspecto religioso. Tudo para que a gente possa, de fato, se melhorar. Então, é hora de nós investirmos mais na nossa melhoria, investirmos mais na nossa autocura, que é de dentro para fora. E na questão 919, que é a nossa fundamentação maior para esse estudo, Kardec faz a subpergunta: compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? Temos a orientação de Santo Agostinho, pai da psicologia da pessoa, nos indicando a autoanálise diária, que no seu exemplo é no final do dia. Façamos essa autoanálise, façamos essa prática diária de perceber os prós, de perceber os contras, de perceber os erros e os acertos. Fechar esse balancete, ou esse inventário, como dizem, né, pessoal, cada vez mais positivo. O maior índice de qualidade, de virtudes, e o menor índice de imperfeições e de vícios. Só depende de cada um de nós. E para nos ajudar nessa transformação, somente o amor. O amor que na obra A Imitação do Cristo é o sentimento mais puro, é o sentimento mais límpido, é o mais cristalino, é o mais doce. É o Cristo, é o amor incondicional de Jesus. O amor como remédio, como bálsamo, para nos ajudar nessa prática de desenvolvimento pessoal, de reforma íntima. Como diz o meu amigo, que vem se destacando na cultura espírita, especialmente na música espírita, Carlinhos Conceição. O amor sempre dá um jeito. Muitas das vezes nós olhamos para nós e percebemos: não deu jeito ainda nos meus conflitos. Então, está aí a grande resposta. Você não ama ainda. Você não ama e nem se ama. Por isso que não deu jeito. Então, vamos investir também na prática do amor. Como diz Joana de Ângeles, no amor-terapia, no amor a cada instante, o alto amor, me amar, e no amor ao próximo, por consequência, amor a Deus. Obrigado por essa noite aqui com vocês. Muita paz. Um grande abraço fraterno. E abro, então, se for permitido, para perguntas, para algumas colocações. E é sempre bom somar com o Lar Francisco de Assis e sentir essa doçura de Francisco, de Clara, de toda essa equipe espiritual. Graças a Deus. Carlos,
Muito obrigada por nos brindar com as suas reflexões, né, nos trazer hoje, né, nessa noite, esse tema tão importante, né, que é a gente poder se conhecer, se autoconhecer, poder buscar, né, essa transformação. E o quanto é difícil, né, para nós nos buscarmos, nos olharmos, né, verdadeiramente, sinceramente, honestamente. Nós, humanos, vivemos nos buscando muito do lado de fora, né? E vivemos distraídos, buscando as alegrias, a felicidade em coisas externas, em outras pessoas, em outras situações, e vivemos famintos e sedentos de amor, de alto amor, porque esquecemos esse caminho, né, que nos foi proposto há tanto tempo, o caminho de nos buscarmos em nós mesmos, de podermos nos resgatarmos, né, e sermos quem somos, para que dessa forma possamos cumprir a nossa missão aqui na Terra, possamos progredir enquanto espíritos que somos, e olharmos, né, para as nossas sombras, como você falou, com coragem, sem medo, porque é através do autoconhecimento e desses enfrentamentos que podemos nos melhorar cada vez mais. Então, as suas reflexões assim foram muito importantes, né? Porque a gente busca tanto a felicidade, mas busca do lado de fora. Então, o homem esquece muito de olhar para dentro de si. E como temos medo, né? Muitas vezes, quando somos convidados a nos olharmos, né? Como temos medo de olhar para nós, né? Quando deveríamos estar tão juntos de nós, né? E trabalhando esse alto amor, porque é preciso que a gente se ame, para que a gente possa amar o nosso próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, as suas reflexões, eu acho que nos trouxeram, né, importantes, né, caminhos, né, de busca, desse caminho de volta, né, até nós mesmos. Eu acho que não tem perguntas, eu acho que você trouxe esse tema com tanta clareza, né? Que ou o pessoal está muito assim ainda paralisado, né, nas reflexões, né? Ou ficou tão claro, né, que as pessoas não fizeram perguntas hoje. Né? Mas, assim, eu te agradeço muito em nome do Lar Francisco, por essa noite, por tudo isso que você trouxe. Eu tenho certeza, né, que vai abrir para cada um de nós que está aqui importantes reflexões e buscas, né? É um convite, né, nesse mergulho dentro de nós. Você quer fazer alguma consideração final, Carlos? Não, só então deixar então para vocês aí o convite para amanhã pelo Facebook. Às 10 horas a gente vai estar falando sobre terapia da reforma íntima. Então, quem quiser participar, é só me acessar lá, Carlos Assis. Tem também a página Terapia das Emoções. Amanhã, às 10 horas. Muita paz a todos. Obrigado, Carlos. Uma ótima dica, né? Eu acho que depois dessa palestra de hoje, né, fazer essa vivência amanhã vai ser bastante enriquecedor. Gratidão e espero que você possa estar conosco mais vezes, né? Trazendo esses temas assim tão importantes para nós. Muito obrigado. Nada. Gostamos muito da sua presença. Então, a todos que estiveram hoje aqui conosco, a nossa gratidão, mais uma vez, e que essa grande oportunidade de estarmos aqui possa ser vivenciada por cada um de nós,
em nossas vidas, porque muito mais importante do que a gente chegar aqui e ouvir uma palestra e gostarmos, muito mais importante do que isso é que possamos levar de olhar para as nossas sombras, para que a partir desse olhar possamos nos transformarmos, é algo extremamente importante, nos lembrando, né, desse grande desafio que temos ao reencarnarmos aqui, que é olharmos para nós, é nos enfrentarmos, é enfrentarmos as nossas dificuldades e fazermos as mudanças que necessitamos. E isso é extremamente prazeroso quando podemos assim compreender e nos entregarmos a essa grande tarefa de amor. Então, gratidão a todos que estão aqui nessa noite. E se essa palestra foi boa para você, divulgue. Seja caridoso, divulgue com mais alguém, convide pessoas a estarem aqui, a curtirem as nossas páginas do Facebook, do YouTube, da Corrente do Bem, do Lar Francisco de Assis, para que dessa forma essa corrente possa alcançar mais e mais corações. Gratidão a todos. Quem puder, contribua com a nossa casa, com o nosso Ponte Francisco. Francisco agradece, nós agradecemos de todo o coração, porque estamos com muita vontade, né, de nos encontrarmos e de darmos continuidade aos trabalhos sociais, espirituais, que já vemos fazendo há tanto tempo. Então, paz e bem, gratidão. Vamos à nossa prece final. Agradecer por mais essa noite. Nesse momento, queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui unidos em amor, em harmonia. Te pedimos, Pai, a tua proteção, a tua misericórdia. Ainda somos tão imperfeitos, mas estamos buscando caminhos melhores. Que possamos, Pai, termos a coragem de olharmos para nós mesmos, para que dessa forma possamos nos buscar o nosso eu superior, reconhecermos quem somos, qual é a nossa verdadeira essência, para que dessa forma, nos amando, possamos amar os nossos irmãos e possamos te amar, Pai, sobre todas as coisas. Que esse caminho possa se descortinar para cada um de nós e que possamos, como nos orientou Santo Agostinho, ao final de cada dia, olharmos para nós, refletirmos sobre o nosso dia e nos perguntarmos no que eu preciso modificar, o que eu ainda preciso modificar em mim. E te pedimos, Pai, por cada um de nós, por cada família aqui representada, por todos aqueles que temos em nossa intenção, pelo nosso querido Lar Francisco de Assis, que seja fortalecido nos trabalhos de amor. E que essa corrente de amor, de luz, possa ser fortalecida cada vez mais. E que possamos utilizar como grande remédio o amor. O amor que é o grande bálsamo da humanidade. E que nessas águas que foram colocadas perto de nós,
os companheiros espirituais possam transformar as suas moléculas e transformar no remédio que cada um necessita para o seu reequilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. Gratidão, Pai, por mais esta noite, por mais esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, a todos, a nossa gratidão, paz e bem. Sexta-feira estaremos de volta com mais uma corrente do bem do Lar Francisco de Assis. Sejam todos muito agraciados por esta luz, por estas vibrações de amor, e até sexta-feira. Paz e bem.